Eu aposto que você já viu em algum lugar imagens de pessoas aglomeradas sem máscara de proteção em plena pandemia. Parece até que ela acabou, né? Mas não é essa a realidade. Para falar sobre o comportamento das pessoas e também sobre as vacinas que estão com os dias aí contados para chegar ao público, nós convidamos a infectologista Simone Bonafé. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Bom, parece que tem muita gente que não tem mais medo, preocupação. É um comportamento inadequado, né, Simone? Com certeza. Na verdade, a gente viu uma diminuição do número de casos, mas a Covid ainda está aí, né? E a gente está vendo que, apesar de ter tido essa queda, agora a gente está tendo tendência a subir novamente, justamente porque as pessoas não estão se comportando da maneira adequada. Então, vale lembrar que, apesar da gente estar no verão, né, onde a transmissão é menor, justamente por a gente ficar com um local mais arejado, locais abertos, a gente não acabou ainda com o vírus. E também tem mais, assim, a gente tem que pensar que as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam tendo critério de gravidade. Eu entendo que já está todo mundo de saco cheio, né? Ninguém mais aguenta usar máscara, ficar longe das pessoas, não poder sair, fazer as coisas. Mas a gente pode fazer isso, desde que seja com proteção e de maneira adequada. Então, se você chegar num local e está cheio, dê meia volta. Ah, mas eu quero muito ir no restaurante X, então faça reserva, né? Para não precisar ficar aglomerando na porta, esperando o fim. Então, vai no seu horário, faça a sua refeição, depois você volta. O que a gente tem visto é que as pessoas realmente não sabem, é aquilo que a gente falou, as pessoas não sabem ter liberdade. A partir do momento que foi liberado o comércio, foi liberado restaurantes, até o clube, as pessoas não sabem usufruir dessa liberdade delas. Bom, tá a Europa para mostrar pra gente que tá que a segunda onda acontecendo chegou. de novo, né? Uhum. E não dá para achar que não vai chegar no Brasil, né? Com certeza vai chegar. É que se Deus quiser, a hora que chegar aqui, a gente já vai ter a vacina. Né? Então, a gente não vai mais estar na situação, porque tudo aqui chega depois. Uhum. Mas do mesmo jeito que tudo que aconteceu lá aconteceu aqui, a gente também tem uma chance de ter uma segunda onda no momento mais tardio. Alguns casos a gente já tem visto, principalmente divulgados fora do país, não sei se aqui no Brasil ainda, mas de algumas pessoas que pegaram novamente a doença. Quer dizer, ninguém está isento totalmente. Não, porque na verdade a gente não sabe nada sobre a doença, tudo é muito novo. Então a gente sabia que a pessoa adquiria imunidade, e ela realmente adquire, só que a gente não sabe falar quanto tempo dura essa imunidade. Então a primeira coisa que a gente sabe é a imunidade não é duradoura. Então, mesmo você ter tido Covid, não quer dizer que você não possa ter novamente. Né? Então, você pode pegar outra vez. E é o que está acontecendo. Só que, assim, para todos os casos de reinfecção que a gente tem milhões de pessoas que tiveram uma infecção e não reinfectaram novamente. Então, a gente não sabe exatamente como isso se comporta, do porquê você pegou 2 vezes, eu não peguei nenhuma e outra pessoa pegou só uma vez. Então, tudo isso é muito novo, ainda está em estudo, a gente não sabe se é alguma coisa dentro do sistema imunológico da pessoa que é mais deficitário, ou outras pessoas que talvez tenham uma imunidade já melhor, ou mesmo adquirida, né, natural, enfim. Então, a gente não sabe o porquê disso acontecer. O que a gente sabe é, a imunidade não é para sempre, algumas pessoas acabam reinfectando com menos tempo. Quem teve Covid deve tomar quando for lançada a vacina? Sim. Todo mundo tem que tomar, em princípio, quem quiser, claro, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente como vão ser os critérios para vacinação. Uma coisa que a gente tem que pensar sobre a vacina é que mesmo com a vacina, o vírus vai continuar circulando. Né? Então, assim, não é que acabou o Covid, nunca mais teremos. Toda vez que uma pessoa tiver uma síndrome respiratória aguda e for para o hospital, ela vai fazer tanto teste para o influenza, que é para a gripe, quanto o teste para a Covid. Então, assim, a vacina, ela vai servir para a gente sair dessa situação que a gente vive de distanciamento, uso de máscara, não poder estar com as pessoas que a gente gosta, não poder abraçar alguém. A partir do momento que a gente conseguir tomar a vacina, conseguir o que a gente chama de imunidade de rebanho e a gente diminuir a circulação do vírus, a vida vai voltar ao normal. Um normal diferente, porque o vírus vai continuar aí. Então, assim, as pessoas estarão sujeitas a pegar a Covid e continuar morrendo de Covid. Como todos os anos, pessoas morrem de gripe. Uhum. A diferença da gripe que a gente tem hoje é que a gripe existe já uma medicação comprovada que funciona para o vírus e o Covid a gente ainda não tem essa medicação. O que eu acredito que já está acontecendo, né, em estudos com várias medicações, enquanto não se achar a pílula dourada, vão continuar estudando como tratar essa doença,
que até hoje a gente não sabe. Então, a vacina vai ser para diminuir a circulação do vírus, para a gente poder voltar ao nosso antigo normal, né? Mas a gente vai continuar tendo vírus. E diferente da influenza, a gente ainda não tem um tratamento efetivo. Eu tenho visto um monte de teorias conspiratórias em relação à vacina daqui, dali, de acolá, quando lança, quando as pessoas vão tomar, não vão tomar, quem vai tomar, quem não vai. Será que estão fazendo a vacina só para o brasileiro? Mas, na verdade, existe uma série de procedimentos de segurança, né? Antes de liberar uma vacina. Na verdade, eu estava lendo um artigo, existem mais de 130 moléculas sendo estudadas como possíveis vacinas. Dessas 130 moléculas, mais ou menos 40 já estão em fase clínica. O que é isso? Elas já estão sendo testadas nas pessoas. E dessas vacinas, 9 vacinas estão em fase 3. O que são as vacinas em fase 3? São aquelas vacinas que estão mais próximas de terem a liberação para ser usada em todas as pessoas. São aquelas que estão terminando os estudos. Então, são vacinas que se mostram efetivas, ou seja, elas produzem uma resposta imunológica no paciente. O paciente consegue ficar imune àquela doença. E tem poucos efeitos colaterais, né? Então, assim, a gente tem várias vacinas, como o da AstraZeneca, a vacina da Pfizer, a vacina chinesa, que é a Coronavac, a vacina russa, né? E recentemente acabou de entrar aqui no Brasil a vacina da Johnson & Johnson. Então, são essas as vacinas que a gente tem que estão, assim, em fases clínicas mais avançadas. Mas a gente tem que lembrar que nenhuma delas está liberada ainda para a população. Existem algumas vacinas que elas estão fazendo o que a gente usa de uso emergencial. Ou seja, algumas populações específicas, por exemplo, a vacina chinesa, para profissionais de saúde na China, ela está sendo usada, né? Então, assim, só que a gente sabe que ela ainda não está liberada. Prometeram, né? Na verdade, o Trump tinha falado que ele prometia para os Estados Unidos uma vacina até o final de outubro. E isso não foi cumprido, porque realmente não é assim, eu quero a vacina. A vacina tem várias fases clínicas. Às vezes o estudo tem que ser interrompido por algum efeito colateral para poder saber se aquilo lá foi da medicação ou se não, se o paciente teve aquele episódio ao acaso mesmo, né? Não por conta do que ele estava tomando. E tudo isso atrasa. Então, assim, a gente acredita que vacina realmente só no começo do ano. E eu li recentemente que aqui para o Brasil a previsão era a chegada da vacina entre abril e julho do ano que vem. Ou seja, a gente ainda tem pelo menos uns 6 meses para mais nessa situação ainda que a gente está hoje. Então, é importante que a gente não baixe a guarda, né? Senão, infelizmente, você viu, a França entrou de novo em lockdown, a Itália, a Espanha, todos esses países já estão retornando, né, a fazer medidas de contenção das pessoas. E a gente não quer isso pra gente. Pra gente conseguir manter isso, a gente tem que continuar mantendo as medidas de contenção, que é o distanciamento, o uso da máscara e a lavagem das mãos. Saber se comportar, né? Exatamente. Saber ter liberdade, saber aproveitar essa liberdade. Tá certo. Muito obrigada, viu? Imagina.